muito nítido. Quando você está nesse processo, você consegue distinguir o real do falso. É muito, sabe, é muito fácil fazer isso. Sabe, muito fácil. Chega aí, você pega uns canais aí no YouTube, por exemplo, você nem consegue assistir mais. Você fala assim, não é que não seja real, ele acredita sinceramente que ele está falando naquilo. Mas quando se trata de realidade, não é, não pode ser. Tem algo a mais, entende? Tem algo a mais. E isso a gente só percebe observando a nós mesmos e a realidade sutilmente, sem julgar, sem comparar, olhando o fato daquilo que é. E difícil olhar o fato, né? É muito difícil olhar o fato, porque a mente vai na frente e distingue para você, interpreta para você, e você não consegue enxergar um movimento de A a B. Você não consegue enxergar um movimento, o que acontece, né? Você simplesmente vê o movimento, mas a mente ela gosta de enfeitar o movimento. Por isso assim, se você tem uma experiência, você conta a sua experiência, a mente vai acrescentar uma coisinha ou outra ali naquela história. A primeira vez que você contar, depois de 6 vezes você conta a mesma experiência, a mente também irá acrescentar mais coisas que ela não acrescentou da primeira vez. Se você conta a terceira vez a experiência depois de 1 ano, ela vai contar uma história que nem existiu. E isso, gente, é da natureza da mente. Não é que nós corrompemos isso, que é proposital. É da natureza da mente. E fica tão automático que a gente fala achando que está falando a verdade, realmente. Entende? E todos nós somos assim. E se você olha, você percebe o quão falsos nós somos enquanto personalidade. Sabe? Né? Algumas pessoas falam, mas fica triste viver desse jeito. Por um certo lado, você fica meio sem chão. O que eu faço agora? Você percebe tudo, movimentação é automático. Você consegue prever e antever as coisas que acontecem. Você consegue ver como que as pessoas são previsíveis na ação delas. Por que acontece isso? Porque você está observando minuciosamente tudo que acontece. Então você percebe todos os movimentos, entende? E para isso, sabe, ao meu ver, já é um degrau alto nessa escada. Por quê? Porque senão não faria sentido, né? Em um momento você está totalmente inconsciente, imerso na sua pessoalidade. No outro momento você vai se afastando dessa pessoalidade, mas o que tem que acontecer é uma união entre a mente e essa pessoalidade tem que desaparecer. Sabe? Não pode haver espaço entre o pensar, o agir e o sentir. Tem que acontecer tudo de uma vez só. Quando você está com raiva, por exemplo, com muita raiva, não existe separação entre pensar, agir e sentir. Os crimes passionais acontecem porque não existe separação entre o pensar, agir e o sentir. A pessoa vê alguma coisa que ela não gosta, ela explode de raiva, age naquela explosão, não pensa, porque está tudo integrado e faz uma cagada. Só que sem consciência. O que deveria acontecer é quase a mesma coisa, só que com consciência. O pensar, o agir e o sentir deveriam estar totalmente em união e consonância com consciência agora. Quando existe isso, você age no momento certo que tem que agir. No momento exato. É a coisa mais nobre e bonita que pode acontecer. Você não questiona, você age. E você se pergunta depois, mas sério, fui eu isso? Eu já tive algumas conversas com algumas pessoas aqui que a gente estava falando sobre isso. Que a gente fica assim, o que eu fiz? Não é que você não se percebeu no movimento, mas não é de costume seu fazer uma coisa dessa, sabe? Não é de costume seu, às vezes, sair da sua zona de conforto para poder ajudar alguém desconhecido de uma forma totalmente espontânea e natural que você menos esperava. Você não pensou. Geralmente a gente pensa, o que eu vou ganhar com isso? Se eu ajudar essa pessoa. Ou a gente pensa, será que ela realmente merece a minha ajuda?
Será que se eu fizer essa ajuda para ela, ela não vai fazer algo ruim com isso? A mente pensa. Se a mente pensou, a gente está fora. Então, assim, você fica assustado, né? E é uma coisa que acontece natural e espontaneamente. Então, dando continuidade aqui, gente, daí ele continua, né? O cérebro deixou de ser primitivo, mas, ainda que refinado, inteligente ou técnico, permanecerá sempre dentro dos limites do tempo e do espaço. Então, o que ele coloca aqui agora é que a mente, o cérebro, ele nunca vai tocar o inominável, o absoluto, a verdade. Se nós quisermos experimentar isso, o cérebro tem que estar de lado. E para isso ele dá várias dicas, né? Vários apontamentos dos portais, que eu chamo de portais da consciência, né? Eu já falei na primeira aula que é a escuta, né? O relacionar, a natureza, as crianças, tudo contém a verdade. Tudo contém a verdade. Mas porque a gente está distraído com a nossa mente, a gente não experimenta. E é tão louco, né, que eu estava me percebendo esses dias, observando a natureza, e a mente tomava o controle. É como se ela colocasse uma imagem, ela criasse uma projeção. Acho que todos nós já percebemos isso. Ela cria uma projeção tão forte quando o pensamento está forte, que você não enxerga o que está na sua frente, você enxerga só os seus pensamentos. Vocês já perceberam com certeza pessoas assim olhando para um ponto fixo. Ela não está olhando para o ponto fixo, para o interruptor na parede, para o mosquitinho ou para algo na natureza, não. Ela está olhando para o pensamento dela e vira uma imagem quase real, palpável, né? E isso ele impossibilita que nós enxergamos o que é mesmo a vida, que mais uma vez não é algo místico, não é algo transcendental, não está em outra realidade, está tudo contido no aqui e no agora, está tudo contido nessa realidade. E aqui, gente, cai por terra um monte de coisa, Você tinha um ponto de vista lá atrás sobre vários outros assuntos espirituais, cai tudo por terra. É assustador e a gente nem deve falar disso. Porque o julgamento vai ser na hora, vai ser cortante. Né? Por exemplo, eu fui adepto do espiritismo por muitos anos. Não estou falando que não existe, não estou falando que existe. Mas para mim perdeu o sentido. Só isso. Entende? Não estou falando que é verdade ou não é verdade. Mas para fins de autoconhecimento, para mim não tem valor algum. Essas histórias de extraterrestre, de transição planetária, de mudança a nível global, para mim não tem sentido nenhum mais. Já teve muito sentido. É bonito lá atrás, né? Você olha, né, esse movimento espiritualista. É legal, é um estágio da jornada, mas chega um momento que para de fazer sentido. É você e você mesmo, é você e o barulho interno e o vazio, e a ansiedade e a inquietude. Aí sim há processo de autoconhecimento. Então, o que ele aponta aqui é algo que os mestres já trazem. A mente, o pensamento, não pode solucionar o problema, porque a mente é o próprio problema. E ao meu ver, os mestres vêm passando essas técnicas mentais, muitas vezes, de pensamento, etc., é sim para ajudar. Porque assim, uma mente primitiva, que está ainda embotada, enredada, ela precisa ter uma flexibilidade, ela precisa enxergar de forma nova para poder interagir na realidade de forma mais espontânea. Então eu acho que todas as fases, elas são necessárias, tudo que a gente passa é necessário, né? Não estou desfazendo das minhas fases lá atrás, né? de técnica, de ferramentas que eu utilizei. Isso foi importante ao meu ver, mas chega um momento que tudo cai por terra, tudo que você acreditava.
e cai por terra e não acrescenta nada no lugar. Isso que é o mais gostoso.